Bom dia, eu me chamo Maria da Conceição Alves, sou estagiária de História na Universidade Federal do Piauí. Esse é o meu quarto e último estágio do curso de História da Universidade Federal do Piauí. Então, o meu tema é a Revolução Mexicana. Então, a Revolução Mexicana. Então, o meu tema é sobre a Revolução Mexicana de 1910. Aqui estão algumas figuras sobre a Revolução Mexicana. Revolução Mexicana de 1910. Aqui estão o Zapata com os seus camponeses, trabalhadores rurais. E aqui está o Zapata e o Pancho Villa. Então, a escola é Unidade Escolar Dom Joaquim Rufino do Rego, professora Maria da Conceição Alves, as séries segundo ano, duração de aula 1h e 40 minutos. A área do conhecimento é a história, como eu já falei, vou falar os objetivos da aula. Os objetivos são compreender o que foi a Revolução Mexicana, indicar as causas da Revolução Mexicana, analisar quais foram as consequências da Revolução Mexicana, identificar quais os objetivos da Revolução Mexicana e entender por que Francisco Madero foi tão importante na Revolução Mexicana. Agora vamos falar dos conteúdos. Os conteúdos são: contexto histórico da Revolução Mexicana, reforma agrária, causas da Revolução Mexicana, consequências da Revolução Mexicana. Agora, metodologia. A metodologia é explorar o tema a partir de um debate inicial, Revolução Mexicana. Slides, aula dialogada entre professor e alunos e professora. Através de um sorteio será sorteado um aluno para explicar o que entendeu sobre o tema e ou sobre a aula. Os recursos são lápis comum, canetas de cores azul e preta, borracha, que é borracha, e o caderno. Aqui está o caderno. Então, a avaliação. A avaliação é bate-papo simples com os alunos. Pedir um feedback dos mesmos em relação à metodologia da aula e o que aprenderam sobre o conteúdo. As considerações finais. Os alunos assimilaram muito bem o conteúdo. Essa é a questão no final. Sobre a Revolução Mexicana, uma aula com bom aproveitamento para ambos, professoras e alunos e professora. Agora vamos dar início ao tema. Vamos para o contexto histórico da Revolução Mexicana. Então, a Revolução Mexicana era composta por camponeses e indígenas. Ou seja, e todos esses indígenas, eles tinham suas terras. Eram terras coletivas, essas terras eram chamadas de eridos. E de lá dessas terras, eram de onde os indígenas tiravam seus próprios sustentos. Então, e também existia lá as classes sociais, a igreja e o Estado. A igreja, tendo uma força maior sobre as terras. Então, para falarmos da Revolução Mexicana, temos que compreendermos as fases da mesma, pois ela não aconteceu do dia para a noite. Teve todo um processo. Voltando um pouco no passado do colonial do México, a antiga região da Nova Espanha
era liderada por vices-reinos, que eram uma parte da igreja, que eram uma parte do grande império colonial espanhol. Então, algumas características desse Império Espanhol, primeiramente estava quem? A igreja. A igreja por quê? Porque tinha maior força sobre as terras. Então, também ela tinha muita força na economia, na política, e era responsável pela coesão social, ou seja, pela sociedade. Né? Como já falei, uma grande detentora de terras. O México, ele é muito importante no ponto de vista agrícola, né, que é a agricultura, e latifundiários. Latifundiários por quê? Porque eram proprietários de grandes extensões de terras. Então, o México era composto dessas pessoas. Então, o México é um pouco parecido com o Brasil, com a realidade brasileira, que é justamente a dificuldade na prática de uma reforma agrária. Então, de uma reforma agrária, quer dizer, de uma distribuição de terras entre os proprietários. Então, a Revolução Mexicana de 1910, ela foi um movimento ocorrido no México de caráter liberal e popular. Por que de caráter liberal? Porque era de igualdade perante a lei, e popular por quê? Porque era a população que queria. Foi a população que se moveu para que acontecesse este movimento, juntamente com dois grandes líderes camponeses de grande importância na Revolução Mexicana. Esses líderes, já adiantando, eram o Zapata, o Emiliano Zapata, um líder camponês, né? E o Pancho-Villa, que era outro líder também camponês. E eles estiveram sempre à frente de toda a revolução que existiu no México no século XX, no século XIX. Então, esse movimento aconteceu também por quê? Porque houve as discordâncias. Teve discordâncias entre o governo, os camponeses e os indígenas. Nesse movimento houve também a reunião de lideranças socialistas, liberais e anarquistas para que acontecesse a reforma agrária. Então, esse movimento foi justamente por quê? Porque eles queriam que acontecesse a reforma agrária, que acontecesse a nacionalização das multinacionais, ou seja, que as indústrias fossem reconhecidas nacionalmente no norte-americano, e por reformas, também por reformas eleitorais, ou seja, da forma que havia acontecendo as leis eleitorais não estava satisfazendo a população. Agora, entre 1876 e 1911, ainda explicando o contexto histórico da Revolução Mexicana, então, entre 1876 e 1911, o presidente, né, Porfírio Díaz, que foi uma figura também muito importante no México, este presidente, ele comandou por muito tempo, durante décadas. Então, foi de 1876 até 1911. 1911, quando um outro presidente teve a coragem de encarar e de enfrentar o Porfírio Díaz. Então, o Porfírio Díaz, durante esse tempo, ele manteve uma ditadura militar no México. Ele manteve essa ditadura graças a quem? Ao clientelismo, ou seja, foi uma troca, né, de bens e serviços para o apoio político. Então, quem manteve essa ditadura, juntamente com o Porfírio Díaz, foram quem? Os latifundiários. Por quê? Porque eles tinham interesses próprios.
e uma série de fraudes eleitorais. Então, ou seja, as fraudes eleitorais também elas favoreciam ao presidente Porfírio Dias a manter esta ditadura. Então, a última delas, ou seja, a última ditadura, ela foi realizada em 1910, quando Dias se reelegeu pela derradeira vez e causou uma dissidência, ou seja, causou uma discordância por uma política oficial. Essa discordância aconteceu entre as elites nacionais, então, deixando sempre de lado os camponeses e os indígenas. Então, ele favoreceu a classe de porte maior e deixando os camponeses e os indígenas pobres, cada vez mais empobrecidos. Daí onde começou a surgir toda aquela revolta, porque os latifundiários e a elite nacional, ela ficou sempre mais na alta e os pobres ficaram sempre cada vez mais baixos. Então, por outro lado, os problemas populares foram só se agravando pela crise econômica. Então, Porfírio Dias, achando que estava pouco, já manter essa ditadura, ele instalou a Lei dos Baldios. O que quer dizer essa lei? Essa lei ela dá direito à tomada de terras dos indígenas, fazendo com que os indígenas imigrassem para as micro-regiões do México e até para a própria capital do México. Então, daí, o Dias, ele tomou todas as terras dos indígenas, deixando-os totalmente sem nada. E essas propriedades tomadas dos indígenas, o Dias repassou para quem? Para os latifundiários, que são os proprietários de grandes extensões de terras, e para também os investidores estrangeiros. Quem eram esses investidores estrangeiros? Os Estados Unidos da América. Então, Porfírio Dias, e essa revolução, essas revoltas foram acontecendo, entre camponeses, indígenas, a briga pela reforma agrária e a luta também pela nacionalização das multinacionais, mas principalmente pela reforma agrária. Porfírio Dias, ele conseguiu convencer a classe latifundiária a ficar a seu favor. E a política de Porfírio valorizava, então, como o Porfírio Dias, ele viu mais a riqueza, os ricos, os mais de alto valor economicamente, então ele convenceu os latifundiários a ficarem sempre a seu favor. E o Dias ele dava valor mais ao capital estrangeiro, ou seja, ao capital que vinha de fora era que ele dava valor. Ao capital do próprio México, de dentro mesmo do México, ele não valorizava. Principalmente quem? Os camponeses e os indígenas, que eram quem? A população do México. Então, ele também valorizava o quê? A entrada de capital estrangeiro, como já falei. E essa entrada de capital estrangeiro era para quê? Para explorar os recursos minerais e vegetais que havia dentro do México e também para fabricar produtos de exportação. Então, essa situação ela foi se agravando cada vez mais. A ditadura do Porfírio Dias ela foi se agravando e com ela aí se agravando, aumentando, ia também aumentando o ódio dos camponeses que viviam ali sendo explorados.
Então, as pressões da população, no entanto, a população ela começou a dar pressão no Porfírio Dias. Da pressão, a igreja também começou a dar pressão. Uma elite de oposição também começaram a dar pressão, então se juntaram, né? E o Porfírio Dias ele se viu tão pressionado que ele não teve mais como sair dessa. A única saída que ele achou foi pedir a renúncia, então ele renunciou. Com essa renúncia do Dias, aparece uma outra figura muito importante também na Revolução Mexicana, que é o Francisco Madero. O Francisco Madero, um cara de força, de coragem, né? Também já perdendo a presidência, mas mesmo assim ele não desistiu, ele foi à luta. Ele conseguiu juntar a população, o apoio da população, iludindo a população que ia fazer a reforma agrária. Então a população caiu no papo dele, né? E todos ficaram a favor dele. Então o Dias renunciou. Logo em seguida, o Francisco Madero também nada de besta, já buzinando no ouvido da população, ele consegue entrar na presidência. Mas ele consegue também o apoio, não só da população, consegue o apoio dos exércitos revolucionários de Emiliano Zapata e Pancho Villa. Então, Madero é eleito presidente em outubro de 1911. O Pancho Villa, o Zapata ao sul, né? Ele foi lá para o sul para comandar as tropas deles lá. E o Pancho Villa foi lá para o norte, também para comandar a tropa deles lá. Então se juntaram todos e colocaram o Madero. Primeiramente fizeram um pacto, né, os três, era o Francisco Madero, o Pancho Villa e o Zapata, Emiliano Zapata. Eles fizeram um acordo que o Madero iria ficar na presidência, mas ele também tinha que fazer os deveres, os direitos acontecerem da população, que era o quê? A reforma agrária, né? Ele tinha que cumprir com a reforma agrária. Madero é eleito presidente. Caso Madero não cumpra a promessa de fazer a reforma agrária, então, mas como ele não fez a reforma agrária, né, que era o combinado dos três, como Madero por algum tempo não conseguiu cumprir, né, com o combinado, que era fazer a reforma agrária, o Zapata rompe com ele. Aí, posteriormente, o Zapata volta ao sul e dá início ao plano de Ayala. Esse plano de Ayala era para dividir um terço das terras, ou seja, ele estava exigindo um terço das terras entre os camponeses. Porque ele não fez a reforma agrária, então ele tinha que pelo menos, né, dividir um terço das terras. Onde entra o plano Ayala? Também, sem outra saída, a não ser continuar a revolução, Emiliano Zapata e Pancho Villa iniciam uma nova ofensiva, ou seja, uma nova revolta contra Madero. Madero também, sem ter saída, ele pede renúncia, porque também não conseguiu fazer combinado. Então, da mesma maneira, os conservadores liderados pelo general Victoriano Huerta estão contra o presidente. Então, um outro golpe, né, político de Estado, um outro golpe
de Estado, em 1913, acontece. Com isso, aparece o Victoriano Huerta, né, que já foi também junto ao Zapata e ao Pancho-Villa. Então, o Victoriano Huerta não tem o que fazer, mata o Madero e o seu vice. Então, com a morte dos dois, quem assume a presidência? O Victoriano Huerta, que também não conseguiu cumprir com os seus combinados. Então, no entanto, Huerta também sofreu com o levante. Então, houve outra revolta contra o Huerta. Por quê? Porque ele não conseguiu fazer a reforma agrária. Aí, mais uma vez, um outro golpe. No entanto, Huerta também sofreu com levantes armados contra seu governo. O governador do norte, Carranza. Aí aparece uma outra figura, né? Também, sempre quem estão por trás desses presidentes são sempre o Zapata e o Pancho-Villa. Então, aí mais uma vez aparece um outro cara lá dos Estados Unidos. É o Carranza, né, lá ao norte. Então, o Carranza. Aí ele se juntou com quem? Com o Emiliano Zapata. Então, o Carranza ao norte e o Emiliano Zapata ao sul se juntaram para derrotá-lo quem? O Victoriano Huerta. E eles conseguiram, então contaram com o apoio dos fuzileiros navais dos Estados Unidos que tomaram o porto de Veracruz. Então, uma outra vez, um outro presidente é derrotado. Quem? Dessa vez, o Huerta, o Victoriano Huerta. Então, ele é derrotado e deposto em junho de 1914. Aí, quando o Pancho-Villa e Zapata tomaram o Palácio do Governo e elegeram Carranza como novo presidente. Viu? Então, em 1917, o Carranza eleito, né, que ele também não foi eleito de cara, a população não aceitou, por quê? Porque já vinham sendo massacradas, já vinham sendo exploradas, então eles não estavam mais acreditando, né, no bate-papo dos presidentes. Porque até então já tinha passado por o Porfírio Dias, por o Madero, por o Victoriano Huerta. Então, o Carranza já era o quarto, então a população estava estagnada, né? Mas aí, com o passar do tempo, o Zapata e o Pancho-Villa conseguiram, né, eleger o Carranza. Então, tomaram o palácio e elegeram o Carranza. E o Carranza foi onde deu o fim, quer dizer, entre aspas, que a Revolução Mexicana continua até hoje, ela continua acontecendo até os dias atuais. Mas o Carranza foi quem ainda conseguiu estabilizar um pouco o México, né, a fazer com que algumas exigências acontecessem, digamos, tipo uma pequena reforma agrária, direito aos trabalhadores de 8 horas de trabalho. Ou seja, o Carranza, ele conseguiu promulgar uma Constituição, que chama-se a Constituição de 1917. Então, ela foi vigente, e ela é vigente, como eu já falei, até os dias de hoje, até os dias atuais. Então, por fim,
voltando um pouco da Constituição de 1917, instalada, aliás, promulgada por o Carranza. Então, essa Constituição, ela deu direito a algumas coisas no México, como eu já falei, né? E ela também foi e é bem vista pela população e por alguns países também, né? E então ela foi uma coisa boa para a população, não é isso? Por fim, Zapata é assassinado em 1919 e posteriormente em 1923 em Pancho Villa. Com a morte dos líderes populares, ou seja, esses líderes tiveram grande importância no México, né? Da Revolução, então, esta se enfraquece, ou seja, a Revolução se enfraquece e o poder retorna às mãos da burguesia mexicana. Bem, o contexto histórico é isso. Agora a gente vai falar um pouco sobre as causas da Revolução Mexicana, que está dentro ainda dos conteúdos, né, do tema. Então, as causas da Revolução Mexicana. As principais causas da Revolução Mexicana estão ligadas à exploração e às injustiças sociais que dela decorreram. É o que eu já falei, né? As principais causas da Revolução Mexicana estão ligadas à exploração dos camponeses, ou seja, a sociedade e os camponeses estavam sendo explorados, eles foram esquecidos, eles foram humilhados, eles foram ficando cada vez mais pobres, né? Ou seja, houve uma injustiça, sim, lógico. Então, com efeito, a aristocracia rural, ela detinha o controle da produção agrícola. Sim, os latifundiários, eles tinham, sim, um controle sobre a produção agrícola. Até porque eles estavam com o maior número de terra, né? Então, 3% da população possuíam as melhores terras do México. Ou seja, simplesmente 3% da população. Então, pouca coisa, né? Então, por sua parte, o capital estrangeiro explorava as minas. Sim, porque logo de início foi o que o Porfírio Dias fez. Ele deixou o México, deixou os Estados Unidos, ou seja, os estrangeiros tomarem de conta do México. Então, lá no início, quem tinha a maior parte da terra era a igreja. Mas, posteriormente, os Estados Unidos tomaram de conta. Por quê? Porque o presidente era sempre a favor do capital estrangeiro. Os portos e a extração de petróleo também eram exploradas. Lá no capital estrangeiro, o capital estrangeiro também explorava as minas, os portos e a extração de petróleo. Então, essa situação foi agravada com Porfírio Dias, pois seu governo intensificou a exploração sobre a população menos favorecida, como eu já falei. Os pobres, cada vez mais pobres, e quem tinha mais uma condiçãozinha ficava cada vez mais dentro dessa condição, né? Só aumentando a condição. Do mesmo modo, abriu o país para o capital estrangeiro, provocando o descontentamento de parte das elites nacionais que o apoiavam. Como eu já falei, eram os camponeses, as elites, a igreja, ficaram todos decepcionados, ficaram todos descontentes com o governo do Porfírio Dias. Agora vamos passar para as consequências da Revolução Mexicana. Então, a principal consequência da Revolução Mexicana
foi a promulgação da Constituição de 1917, onde está previsto quem promulgou essa lei, o Carranza, seja o último presidente ainda no século XIX. Então, o que é essa Constituição de 1917? Ela dá direito à expropriação de terras pelo Estado para fins de reforma agrária. Quer dizer, ela dá o direito a perder a terra. Expropriação quer dizer o quê? Perder a terra sem direito à indenização. Ou seja, os interessados, eles poderiam, né, tipo o governo, ele poderia dar a terra, ele poderia dar a terra, né, para quê? Para fins de apropriar da reforma agrária. Então, o reconhecimento também era um outro direito que estava dentro da Constituição. Então, o reconhecimento do direito indígena sobre as terras ancestrais. Aí é onde entra a parte que os indígenas, eles poderiam retomar as suas terras. Então, a criação do salário mínimo também foi outra consequência que estava dentro da Constituição. A criação do salário mínimo e da jornada de trabalho de 8 horas diárias. Então, digamos o quê? Que dentro da Constituição estava também o direito do salário mínimo. Então, os camponeses, eles tinham direito ao salário mínimo e a jornada de trabalho de 8 horas diárias, que é o que temos até hoje, né? E também dava direito à separação definitiva entre Estado e Igreja. Uma outra consequência indireta desse movimento foi o enfraquecimento do caudilismo no México. Apesar de todas as conquistas, muitos camponeses perderam suas terras após a Revolução. Por quê? Porque eles não tinham condições de concorrer à produção feita dos latifúndios. Ou seja, eles não tinham condições de se igualar aos latifúndios, porque os latifúndios eram terras que elas poderiam ser produzidas ou não produzidas.